Maturidade de DevOps e integração de equipes, dois elementos que são altamente questionados, principalmente quando começamos a observar como adotar as práticas DevOps. Se nós pensamos que grande parte da maturidade das organizações que começa a trabalhar com DevOps é baixa, por que seria baixa? Vamos lá. A ideia de trabalhar em uma escala de maturidade, como nós bem conhecemos a partir de outras visões, certo? Nos coloca justamente num posicionamento de avaliar nosso cenário atual e avaliar talvez o objetivo para onde nós queremos chegar. Embasar esse caminho através de um plano seria enriquecido através de modelos de maturidade. Os modelos de maturidade que existem no mercado, bem conhecidos como, por exemplo, o modelo para gerenciamento de projetos, o CMMI talvez será um dos mais conhecidos a partir dos 5 níveis. Maturidade, por exemplo, proposta em COVID para analisar a governança da organização, são algumas referências que nós observamos, que poderão servir para analisar nosso contexto no DevOps. Mas o que varia desses modelos que já estão extremamente decantados, cristalizados no mercado frente ao que o DevOps coloca? Primeiro, a maturidade não pode ser vista em DevOps como um carimbo para conseguir categorizar a organização. Nada disso. Ao contrário, a maturidade nos vai ajudar a nortear decisões que vão permitir atender os objetivos que são vistos dentro do contexto de DevOps. Quais seriam esses tal de objetivos? O principal deles é conseguir agilizar as entregas do ponto de vista de ser eficaz e eficiente dentro dos seus resultados. Era um ponto importante. A agilidade veio trazer justamente um ponto que visa a trazer maior eficácia. Por quê? Porque o escopo foi dividido em escopos menores para conseguir acertar o alvo. Essa foi a proposta do desenvolvimento de software a partir dos métodos do Manifesto Ágil. Mas chegou na metade do caminho. Desenvolver software e validar ele a partir do que na minha máquina funciona não é suficiente para conseguir chegar em produção. O que nós precisamos estender para chegar em produção é justamente o que o DevOps nos coloca. Trazer as melhores práticas de desenvolvimento junto com as melhores práticas de entrega e inclusive de sustentação, de manutenção de operação, para conseguir ter uma visão integrada do que precisa ser feito. E a partir daí nós temos várias disciplinas que poderiam ser eventualmente melhoradas. A própria integração contínua, que visa a trazer maior integração ou maior velocidade na hora de conseguir montar esse quebra-cabeça a partir de vários desenvolvedores trabalhando talvez em forma até remota. A integração me permite disponibilizar uma versão testável, que rode, que me permita rapidamente colocar ele em produção. Para conseguir sustentar essa visão, eu tenho também que avaliar a capacidade que a equipe tem de conseguir integrar código, ou seja, a arquitetura. A arquitetura faz parte. Se a arquitetura é monolítica, eu tenho grandes limitações para conseguir chegar nisso. Por quê? Porque se a arquitetura possa estar menos acoplada, isso me permite gerar autonomia nas equipes na hora de conseguir construir o software. Então, observamos aí que eu tenho que olhar tanto para a arquitetura, tanto para a disciplina da integração contínua com o quê? Com testes unitários, mais outra questão a ser avaliada nos modelos de maturidade. A capacidade também de conseguir disponibilizar ambientes de forma rápida e padronizados, não mais de maneira manual. É mais outro elemento a ser visto dentro da maturidade. Testes
Serão eles unitários, serão eles de aceitação, serão eles funcionais ou não funcionais, serão eles monitoração, todos eles passam a ser parte dessa avaliação da maturidade. Que mais? Nós precisamos analisar dados e como nós fazemos gestão de dados. Né? Capacidade de autorrecuperação, resiliência, detecção, monitoração. Do ponto de vista de equipes, a capacidade que nós temos de conseguir distribuir responsabilidades e criar uma autonomia técnica para conseguir tomar decisões mais rapidamente. Isso passa a ser também um ponto de avaliação de maturidade. Ou seja, no mercado não há um padrão, se nós pensamos, de modelos de maturidade, mas nós temos algumas referências importantes. O relatório da Puppet, o relatório o estado de DevOps, que é avaliado uma vez ao ano, já nos apresenta um norte de como seria algum modelo proposto de maturidade. E nele, nós observamos desde o nível, se nós pensamos, mais artesanal de trabalhar, até aquele extremamente profissional, que seria talvez o objetivo. Lembrando o seguinte, dentro da minha organização, eu posso ter vários serviços com diferentes graus de maturidade. Por quê? Porque a tecnologia é diferente, porque as prioridades são diferentes, porque as equipes são diferentes, porque o comando e controle é diferente, porque algumas equipes poderiam ser internas, outras equipes poderiam ser terceirizadas e tenho menos controle do resultado que está sendo desenvolvido. Então, avaliar a maturidade não é uma questão tão fácil. Ao mesmo tempo, as referências que existem, e existem várias no mercado, poderão ser adaptadas à minha realidade. O foco principal não é conseguir criar um carimbo, como comentei anteriormente, e sim embasar decisões para conseguir chegar ao resultado. Como eu consigo trabalhar a minha evolução do ponto de vista da adoção do DevOps? Como consigo ver que estou evoluindo de forma positiva a partir de um plano, de um roadmap claramente definido? Essa talvez seja um dos pontos fundamentais na toma de decisão de entrar nesse universo DevOps. Por que isso? Porque se nós pensamos que há um investimento que é necessário realizar para conseguir criar essa transformação necessária, nós também observamos no mercado o fracasso de grandes transformações também, vindo, por exemplo, de elementos que, por alguma ou outra razão, não deram certo. A partir dessa sensibilização do que funciona e não funciona, nós observamos, dentro de um contexto de DevOps, uma capacidade de absorver esse aprendizado das falhas em um contexto na qual as equipes são altamente produtivas frente a um aprendizado constante que precisa ser realizado. Existem boas práticas de mercado que orientam o que poderia ser feito para ir desmanchando sintomas que vão ir surgindo a partir da maneira clássica de trabalhar. Quando as equipes estão separadas e tomam decisões particulares e não sistêmicas, claramente eu tenho problemas aqui. E o DevOps, uma vez que estamos trabalhando em uma cooperação vista de maneira sistêmica, há uma necessidade também de aprender a trabalhar com as diferentes especialidades. Essas diferentes especialidades que são integradas dentro de um pipeline que se chama fluxo de uma peça. O tamanho do lote diminui, as releases somem, desaparecem a partir de deploys ou implantações constantes, regulares ou frequentes. Então, de que maneira nós conseguimos configurar equipes, configurar composição de trabalho, responsabilizando justamente o que é importante, que é o resultado final
E o aprendizado para quê? Para que a partir dos erros eles não virem uma repetição ao longo do tempo. Então, há uma adaptação tanto das práticas de operação, né? Agora nós estamos vendo, na verdade, a ITIL 4 surgindo, mas nós já tínhamos uma visão, a partir do DevOps, de uma necessidade de trabalhar profundamente em mudanças dentro da ITIL, dentro do ITSM. Nós estamos observando que a própria visão que o Lean traz, a partir da diminuição dos desperdícios, a partir da diminuição de custos, a partir do aumento da qualidade, nos coloca em uma posição diferente da anterior. Que posição é essa? Uma posição na qual nós trabalhávamos de maneira fragmentada. Então, os modelos de maturidade nos ajudam, nos orientam a como conseguir evoluir o trabalho que, classicamente, talvez, está permeado de boas práticas, mas boas práticas muito focadas a especialidades específicas. Elas não são suficientes para atender o modelo que o DevOps nos coloca. A partir daí, a proposta de conseguir avaliar, fazer um assessment, para conseguir trazer sintomas e, a partir daí, usar isso como insumo para conseguir alavancar propostas de melhorias é fundamental para o DevOps. Então, o que eu quis colocar a partir desse vídeo extremamente curto, colocar a necessidade de, quando nós estamos falando sobre uma transformação, a adoção do DevOps, nós precisamos ter claramente quais são os objetivos dessa transformação. Segundo, como conseguir engajar as equipes e trazer justamente o que é importante, que é responsabilizar, empoderar, como se fala, as equipes frente às soluções técnicas. E terceiro, justamente motivar a cada um dos profissionais dentro do contexto de um modelo que irá tentar eliminar, ou pelo menos reduzir em forma bastante radical, justamente esses processos repetitivos, cansativos, de horas extras, de falta de padrão, de um trabalho talvez extremamente reativo. Então, o que nós conhecemos da maneira clássica de trabalhar dentro da TI passa a ter uma visão contrária. Alta previsibilidade, alta engenharia dentro do nosso trabalho. E aí, um ponto fundamental dentro do contexto da maturidade é a maneira também de mensurar nosso trabalho. E isso vai ficar para mais um vídeo onde vamos discutir, certo, a visão de como conseguir, a partir da mensuração, ou seja, de métricas, certo, conseguir ter uma visão holística para aumentar a maturidade das entregas, especificamente nos serviços que são críticos, aqueles que me interessam evoluir. Aqueles que não são realmente críticos, aqueles que não vão causar uma diferença da nossa organização no mercado, talvez não valha a pena investir. Talvez simplesmente estabilizá-los para não ficar dependentes dessa reatividade que elas têm.